Olá, eu sou a Vanessa Rocha, co-idealizadora da Me Too, mãe dos gêmeos Isabela e Gabriel, e hoje estamos aqui com o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gestação gemelar. Dr. Wagner, tudo bem? Tudo bom? Em relação aos uniuterinos que nós já falamos aqui na Me Too, aqueles que dividem a mesma placenta e o mesmo saco gestacional, existe o risco deles terem a transfusão feto-fetal. O que é essa síndrome? Por que ela ocorre e quais são os riscos? A primeira coisa que eu acho que é legal colocar é que a síndrome transfusor feto-fetal ela pode acontecer sempre que uma mãe tem uma única placenta independente dos sacos gestacionais. Então, se ela pode ter duas bolsas ou uma bolsa só, essa situação pode acontecer. Essa complicação, que a gente chama de síndrome transfusor feto-fetal, ela acontece mais ou menos em 10 a 15% das mulheres que têm uma placenta só. Então tem uma incidência relativamente alta. O que é essa síndrome? Na verdade, essa síndrome, o que a gente sabe é que na placenta, apesar de ser uma placenta única e cada um tem o seu território, não tem como você dividir isso exatamente ao meio. A gente sabe que tem conexões de vasos entre um bebê e outro. Isso pode estar em maior grau ou menor grau. E aí, nessas conexões, em alguns casos, como nesse caso da síndrome transfusor feto-fetal, você tem um fluxo de sangue preferencial de um dos bebês para o outro. Então você tem um doador, que geralmente é um bebê magrinho, que tem pouco líquido, que cresce menos, e você vai ter o receptor, que é um bebê geralmente grande, que tem bastante líquido, e é assim que a gente faz o diagnóstico. Um gêmeo rouba a comidinha do outro, então, é isso? É um pouco cruel colocar, né, coitados? Eles não têm essa culpa, mas enfim, de certa maneira sim, a gente coloca isso, né, para os pais para ficar uma maneira mais fácil de entender. Justamente tem um fluxo preferencial para um dos bebês. O diagnóstico, como eu falei para vocês, geralmente é ultrassonográfico. Então a gente faz o ultrassom, vê um bebê pequeno, com uma bexiga pequena ou ausente e pouco líquido. Quando você vai olhar o outro é grande, tem uma bexiga grande, muito líquido. Então o diagnóstico é exclusivamente ultrassonográfico. E aí você tem diversos graus de gravidade em relação a isso. Você tem alguns casos que você vai acompanhando com ultrassom e se estabiliza essas conexões e vai tudo bem. E tem os casos mais graves, que aí muitas vezes a gente vai precisar de algum tipo de intervenção, e hoje a intervenção mais comum é o que a gente chama de fetoscopia para fazer a ablação a laser dessas conexões. E é fácil ser diagnosticado ou existe um falso positivo? Às vezes dá dificuldade, não é assim, esse caso clássico que tem um pequeno e um grande com muita água, todo mundo resolve, qualquer ultrassonografista descobre. Mas tem alguns casos que fica confuso, porque às vezes pode associar uma que a gente chama de restrição de crescimento seletivo. Você pode ter um bebê pequeno e um bebê grande, e você acha que é isso, na verdade é porque tem uma outra patologia aí nesse caso. Então, precisa de cuidado, é bom ter alguém que seja mais habituado a ver essas situações, mas não é um diagnóstico tão difícil. Às vezes o difícil é decidir o que fazer com esses casos. Tá certo, então, muito obrigada. Imagina. A Me Too agradece. Ficou com alguma dúvida? Escreve pra gente, fale@metoo.com.br.